Pai amado, querido, oh Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada, Senhor. Graças, Pai. Te dou, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, por mais um dia, Senhor, que todos nós, Pai, levantamos, Senhor, todos nós podemos, fizemos nossas atividades, Pai, do dia a dia. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um aqui. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, Teu amor, Senhor, para conosco. Muito obrigada, Paizinho querido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor toma conta de nossos filhos, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, Deus, nesta noite, Senhor, que venha conduzir, Senhor, esse momento, Deus, né? Venha conduzir essa reunião, Pai. Venha conduzir, Senhor, né, a palavra, Senhor, que vai ser ministrada hoje, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor. Usa teus servos, Senhor, para falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a boca da pastora e do pastor, Senhor, para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, para se revelar mais e mais para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor capacite eles cada vez mais, Senhor. Usa, Senhor, teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que a tua palavra, Senhor, entre verdadeiramente, Pai, como flechas, Pai, nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos aprender mais do Senhor, Deus. Que venhamos sentir mais a tua presença, Senhor. Que venhamos, Senhor, em nome de Jesus, termos mudanças, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nós, Pai. A tua mudança, Senhor, porque quando o Senhor entra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, a gente não fica do mesmo jeito, não, Senhor. Não tem como, Senhor. O Senhor muda, Senhor. O Senhor transforma, Senhor. O Senhor restaura, Deus, os teus filhos, Senhor. Aqueles que te buscam, Senhor. Aqueles, Senhor, que verdadeiramente querem ser alcançados, Senhor, pela tua majestade, querem ser alcançados por ti, pela tua palavra, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos transforma, Senhor, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa carne, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor cresça abundantemente, Pai, cada dia mais em nós, Senhor. E que a nossa vontade, Senhor, desapareça, Senhor. Que a nossa vontade suma, Senhor. Senhor, que venhamos ser cheios, Pai, do Seu Espírito Santo, cheios da Sua graça, Senhor, cheios do Seu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos mudar todos os dias por amor a Ti, que tudo que venhamos fazer, Senhor, seja por amor a Ti, Senhor, primeiramente para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos mudar, Senhor, que não venhamos nos abster de algo, Senhor, não por outras pessoas, mas por amor a Ti, Senhor, por amor a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Amém, Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Nosso tema hoje, ele é sobre as armas para a batalha, né, irmãs? Armas para a batalha. Glória a Deus. Então, se você está com a sua Bíblia aí, então vamos lá, já vamos começar a fazer a leitura, tá? Em Esté, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Esté, mandou o recado a Mardoqueu. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para encontrar o rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então, disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Versículo 14, porque
Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. A gente vai continuar a leitura depois. Mas, em primeiro ponto, vamos saber quem é Esther. A gente falou na segunda-feira passada um pouco sobre Esther, que Esther, ela foi adotada por seu primo, ela perdeu os seus pais, ela foi criada por Mardoqueu, seu primo, e ela foi criada debaixo de um conceito cristão. Porém, ela, o nome dela, na verdade, era Hadás. E ela não declarava que era judeia, né? Mas não mudava quem ela era, não mudava quem era a pessoa dela, não mudava os princípios e não mudava o caráter. Primeira coisa que eu vejo aqui é que independe do local onde você está, isso não vai dizer quem você é, porque quem você é tem que ser uma constância, independente do local da casa, aonde o Senhor te colocar, o local onde Deus te colocar, você tem que ser a mesma pessoa. Porque o conceito, o conceito, o caráter, né, eles têm que se manter. O local não importa. Importa que aquele por quem tu foi chamada, viva em você. Então, o primeiro ponto, irmãs, primeiro ponto que eu identifico aqui é que, independente do local que você está hoje, na casa onde você está, alguns não estão na sua própria casa, alguns tiveram que voltar para a casa dos pais, outros tiveram que morar na casa de um amigo, outros estão morando com o sogro, com a sogra, independente do local onde você está. A pessoa que mantém os conceitos e os princípios, ela tem que permanecer. Ela não tem que se moldar ao local, tá? Alguns tentam se moldar ao local onde está vivendo, e nisso a gente vai se perdendo e você começa a virar um camaleão para o local onde você vai estar. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui na Esther, independente dela estar lá com Mardoqueu ou no palácio, o caráter e a pessoa dela eram o mesmo. Segundo ponto que eu vejo na história de Esther, isso tudo, gente, faz parte da batalha, faz parte quando você vai guerrear, tá? O segundo ponto em que eu vejo em Esther é que ela sabe ouvir. E não só isso, ela sabe ouvir e ela também tem respeito e sabe onde buscar. Ela busca conselho, ela baixa a cabeça para ouvir, para entender o que Mardoqueu tem para ensinar para ela. Então, o segundo ponto é você reconhecer que naquele momento você precisa de alguém que tem condições de te aconselhar. Alguém que tem respaldo para te aconselhar. Alguém que tem vida na presença do Senhor, que possa te dar um conselho. Amém? O terceiro ponto que eu vejo na situação de Esther, que foi separada no meio de um harém, ela foi separada no meio de outras mulheres, pelo seu estereotipo, que ela já tinha uma marca de beleza. Então, isso a separou no meio de outros. E o terceiro ponto que eu vejo é que o Senhor, ele tem uma forma diferente de trabalhar, que foge ao nosso entendimento. Então, não adianta você questionar a Deus, questionar o local, questionar as pessoas que estão perto de você, questionar a roupa, questionar família, não questiona. Deus trabalha da maneira dele. Então,
Deus pega Esther, coloca no meio de um povo incrédulo, muitas vezes, mas com um propósito muito maior. Hoje, você não está entendendo o que é que você está vivendo. Hoje, muitas interrogações estão aparecendo para você. Mas eu quero te falar algo ao teu coração. O propósito de Deus, o projeto do Senhor é muito maior do que o que você imagina. O projeto do Senhor para a tua casa, para a tua família, vai além do que você pensa, do que você acha. Às vezes, suportar a dor é a melhor forma de salvar gerações. Você não está falando só da sua dor, você está falando da geração dos teus filhos, geração dos teus netos, as gerações que estão à frente, chegando. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim, ela vai dizer para você, em Jeremias 29:11, que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não é o homem quem diz os planos, é o Senhor quem diz os planos. Amém? Então, os planos do Senhor são planos que não vão ser frustrados. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Então, o projeto dele vai além do que os teus olhos podem imaginar. De repente, você vê uma situação, você quer se anular diante dessa situação, você quer baixar a sua cabeça, só que o Senhor tem um plano para a sua vida e o Senhor está dizendo, não, você não vai baixar a cabeça, você vai levantar a cabeça. O cenário pode estar até desfavorável, como a gente leu aqui em Esther, no capítulo 4, onde ela diz, gente, olha, tem 30 dias que o rei sequer me chama. Tem 30 dias que eu sequer vejo o rei. E aquele que chega na presença do rei tem que ir porque ele chamou. Se alguém se atreve a isso, e o próprio rei não dá o aval, não chama, a condenação é morte. Independe de quem ela seja. Mas o Senhor tem uma ordem para o coração de Esther. Ela, ouvindo ou não, o coração dela é temente a Deus. E quando você tem um coração temente a Deus, o Senhor vem falando com você através de sinais, através de mensagem, através de pessoas. O Senhor tem falado ao seu coração em que a sua família é um projeto, é um plano, é algo maior que está logo aí na tua frente. E é esse plano e é esse projeto que não será frustrado. Porque nem ouvidos ouviram, e nem olhos viram, nem mente imaginou o que Deus tem preparado. Os planos do Senhor vão acontecer, querendo ou não aqueles que estão contra a promessa de Deus. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Ô, Glória. Amém, glória a Deus. Nossa querida Estela está falando aqui que ela não está sendo nem chamada, nem convidada para estar na presença do rei. O rei está fechado. Ele está fechado, mas isso não vai definir o bom guerreiro. Isso não vai dizer o que o bom soldado deve fazer. Isso não vai determinar. Porque você vai ver que Esther, ela manda o recado para Mardoqueu, mas em seguida ela diz para o próprio Mardoqueu, e eu vou ler aqui para os irmãos. No mesmo capítulo 4, Esther vai dizer o seguinte, no versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Olha o recado que ela manda mais uma vez para Mardoqueu, depois que ela escuta o comentário de Mardoqueu, que os planos de Deus não serão frustrados. Versículo 16, ela vai dizer, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei.
ainda que não é segundo a lei. Levanta o clamor, levanta um jejum. Outra coisa que eu compreendo aqui, outra arma para batalha, para você se revestir, é que um jejum, ele nunca é em vão. Um tempo que você reserva para a sua vida de oração, de ouvir a palavra de Deus, não é um tempo perdido. Não é um tempo perdido. E Estela sabe tanto do tamanho da batalha que ela tem para enfrentar ao chegar ao encontro do rei. Ela sabe tanto que ela já vai dizendo, olha, Mardoqueu, junta aí o povo. Junta o povo de fé. Junta aí o povo que crê. Junta aí o povo que anda na mesma sintonia. Junta aí o povo que concorda com essa visão. Junta aí o povo que anda temente a Deus. Junta aí o povo que está nessa mesma situação. Situação essa de morte, de decreto, de morte. Junta aí esse povo. E aí eu venho aqui falar com o povo do Beatitudes. Você tem algo em comum com muitos que estão aqui. A luta pela sua família. Quando a gente chega e fala assim, gente, vamos abrir um jejum, é porque a guerra é grande. E o jejum, quando está comungando com todos, o Senhor está aqui ligando. Aqui na terra está ligando lá no céu. Quando você jejua com todo mundo, você está dando peso a uma voz. Peso a um clamor. Peso a um propósito. Você está lutando contra principados, você está lutando contra potestades. Ou você acha que o inferno não se abala quando ele vê uma turma reunida em comunhão, jejuando, orando e ouvindo a palavra de Deus? Você acha que ele não vai ficar assim, só observando e não vai querer mexer? Todas as vezes em que a gente começa a jejuar, começa a orar, você começa a ver que algumas coisas acontecem para te tirar daquele foco, mas no de repente de Deus, você vê as coisas positivas aparecendo. Estou mentindo? Estou inventando alguma coisa aqui? Que crente que ora, que jejua, não sabe que isso acontece? Você começa a ver. Mas antes de chegar a bonança, vem a tempestade. Então, toda batalha, antes de você erguer a mão, levantar o grito da vitória, sempre vai ter a batalha antes. Sempre vai ter vendaval. Sempre vai ter adversários para você lutar contra. Você não vai ganhar batalha se você não lutar. Não vai cair do céu de graça. Mas para isso você tem que saber quais são as armas que você vai lutar. E Esté está aqui te ensinando, porque é um ensinamento que a gente tem aqui nesse livro, nesse pequeno versículo. Ela está te ensinando, ela está me ensinando que vencer batalha, você tem que se preparar antes. Você jamais deve sair para ir falar com alguém que está opresso sem antes você apresentar, sem antes você pedir auxílio, sem antes você falar com alguém, diz, fulano, eu vou em tal lugar, lá é batalha, me ajuda em oração, estou jejuando para ir ter com o rei. Estou jejuando em favor do povo da minha casa. Estou jejuando pela minha família. Ajuda em oração, ajuda em jejum. Outra coisa que eu vejo, uma atitude de Esté, uma arma para você batalhar, é que ela sabe escolher quem é as pessoas que estão ali na batalha junto com ela. Ela não vai levantar qualquer um. Ela não pede auxílio a qualquer um para estar do lado, junto. Ela não conta a história dela para qualquer canto.
Ela não sai falando para todo mundo. Não. Ela absorve a situação. Ela pensa. Ela gera a estratégia que você vai ver no decorrer do livro, que Esther vai fazer uma estratégia. Irmãos, isso é muito sério. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa nos atropelos. Você quer restaurar sua casa nos atropelos, sabe? Você quer restaurar sua casa falando, contando sua história para a vizinha, que a vizinha está comendo em 2 pratos. Pessoa que não é temente a Deus. Você abre a porta da sua casa, você abre a sua história e sai contando tudo. Tenha sabedoria de Esther na sua vida para ganhar essa batalha. Tenha essa sabedoria em você. Não fale com qualquer um, não. Tenha essa sabedoria. Porque o reino espiritual, irmãos, é vivo. Ao teu redor tem anjos de luz, mas ao derredor tem anjos caídos, pegando tudo que está sendo falado. E você sabia que muitas das vezes essas pessoas escutam a sua história, elas não te ajudam em nada e dificultam em tudo? Você sabia disso? Que ela escuta aqui e ela sai contando, aí depois vira um telefone sem fio e aquilo que você nunca pensou em falar é a história que está predominando, é a história que está chegando, e aí você quer reconciliar a sua casa, mas só que a fofoca está no mundo já, aí já chegou lá no ouvido do outro, lá no ouvido da família, do pai, da mãe, do sobrinho, do sogro, do tio. Outra história, gente, outra conversa. Sabe, outra coisa que eu aprendo com Esther, nessa passagem dela, nessa caminhada dela para salvar essa nação, para salvar esse povo, é que ela também não dá os ouvidos dela para qualquer um. Não dá. Ela não escuta qualquer um. Ela sabe onde ela vai buscar, e ela vai buscar instrução e informação com quem? Com quem tem moral para falar. Ela ouviu a voz de Mardoqueu. Ela ouviu o que Mardoqueu falou. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Os planos do Senhor não vão ser frustrados. O Senhor está cobrando de você uma posição. Afinal de contas, você não chegou aí de qualquer forma. Existe um propósito pelo qual você chegou aonde você está. Você não sentou nessa cadeira de rainha só para fazer caras e bocas, mas você está aí porque Deus tem um plano. E o plano é maior do que você. O projeto é maior do que você. Você faz parte do plano, você faz parte do projeto. A questão é, se você não se levanta, se você não se posiciona, se você não está buscando, se você não está orando, se você não está arrumando a estrutura, se você não se mexer do lugar que você está limitado, Deus levanta outro para fazer. Deus está falando, evangeliza, evangeliza a tua casa, evangeliza teus filhos, evangeliza teu marido. Para de se degladiar com ele, para de discussão. Tenta voltar à amizade. Porque ninguém volta para casa onde tem uma pessoa que só briga com você. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos. E o Senhor está dizendo, está opresso, está afastado, é com você que eu estou contando. É você que vai evangelizar. É você que vai levar minha palavra, você vai derramar amor sobre essa vida, você vai fazer o ID nessa vida. Você vai resgatar essa vida. Antes de resgatar o casamento, você está resgatando essa vida. E aí, depois que você resgatar essa vida, a gente começa a fazer o processo de remontar a casa. E você vai começar a ver as coisas sendo colocadas tudo no lugar, tudo de volta. Não preocupa, eu vou te dar estratégia para fazer tudo isso. Eu vou te dar estratégia, eu vou falar o teu coração, eu vou te dar tudo isso. A palavra do Senhor, irmãos, em Provérbios 3:6, vai dizer que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará todas as tuas veredas.
Mas o Senhor também está te lembrando, você não quer voltar à amizade? Você não quer baixar o orgulho? Você não quer diminuir para que eu venha crescer? Eu uso outro. Eu uso outra pessoa para ir lá evangelizar. Quantos casos a gente não sabe que acontece isso? Em que o marido ou a esposa é evangelizado fora das paredes do lar. Se você não fizer, o Senhor levanta o outro para fazer. Mas os planos dele não vão se frustrar. Os planos do Senhor sempre irá acontecer, irmãos. Sem nenhum medo, eu abro a boca para dizer isso para você. Ah, pastora, mas eu estou cansada de lutar, eu estou cansada de batalhar. De novo outro jejum, de novo outra campanha. Filha, filho, a palavra do Senhor vai dizer que até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam, caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam, que clamam, que crê, que acredita. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías, irmãos, que os olhos dos cegos irão se abrir e o ouvido dos surdos irão ouvir, irão se destampar. É promessa, é plano do Senhor e os planos não vão se frustrar. O Senhor te dá aqui no livro de Esther, no capítulo 4, em 4 versículos, estratégias tremendas para você trabalhar, para você batalhar aí no teu dia. Começa a selecionar algumas pessoas com quem você tem conversado. Começa a observar esses comportamentos. Essa pessoa é temente a Deus, essa pessoa realmente anda na presença do Senhor. Essa pessoa tem caráter para estar, caráter moral para estar aqui me aconselhando. Porque para todos, irmãos, creia, saiba que o Senhor vai te dar um escape. Pastor, aconteceu uma situação hoje, estão querendo tomar o meu apartamento, estão querendo me despejar, porque quando o deserto chegou, aconteceu tantas coisas. Ei, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O Senhor vai dizer que, por que tu andas ansioso por coisas? Se Ele é o dono de tudo. Tu não tens que andar ansioso por coisa alguma. Aconteceu um episódio em que a pessoa teve que sair do imóvel, o Senhor providenciou um outro, muito maior, muito melhor, e que ela ficou pensando, gente, eu estava resistindo, fazendo força de braço, e o Senhor com planos maiores e melhores. Irmãos, não pensem que, às vezes, o cansaço, ele vai querer te paralisar e te parar. Não pense que essa luta diária, ela vai querer te roubar nas tuas forças, no teu ânimo, na tua esperança. É preferível entregar na mão de outro, vai que outro vá lá e faça. Mas o Senhor está contando com você. A questão é que se você se recua e você não toma essa posição, você não se levanta para tal ação, ele vai usar outro, mas o teu deserto é prolongado. Você vai passar mais tempo para poder reconstruir, mais tempo para poder rever a formação do lar e da casa. Mas responsabilidade é de quem? Eu ouvi uma vez um pastor falar uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, pastora, nessa luta de Israel, essa peleja, essa dureza no coração de Israel contra Deus, Israel nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada. Essa luta de orgulho, de vaidade, de buscar bezerro de ouro, Israel nunca ganhou nada. Quanto mais lutava contra, mais rodava. Mais as coisas eram mirradas, mais as coisas eram paradas. Deus sempre ganha. Porque a vontade dele é soberana.
E essa soberania do Senhor também estava sobre a vida de Esther. A questão é que Esther entendeu bem direitinho. E ela se posicionou como batalha, como aquela que está na batalha. Ela se levantou um povo, levantou um propósito, antes de ir lá, tomar a frente e tomar a rédea da situação. Porque o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa que Ele pode fazer. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que o que você supõe que vai acontecer. O extraordinário do Senhor e o seu sobrenatural vai muito além do que nós pensamos, do que nós achamos. De repente, chega uma mensagem no meu telefone, uma outra irmã, perguntando se eu poderia ir levar a palavra na igreja, que é uma igreja de igual tamanho quanto a essa outra. E foi maravilhoso, magnífico, porque o Espírito Santo falou o coração daquele povo. E naquele instante em que eu estava ali ministrando a palavra, o Espírito Santo falou: os meus planos não são frustrados, nunca. Os planos de Deus nunca são frustrados. Os planos era para tu levar essa mensagem aqui para multidões, para pessoas. A vaidade do homem barrou, mas os meus planos não são frustrados. O Senhor vai usar quem Ele quer, onde Ele quer. O Senhor quis usar uma irmã para que aquela palavra, aquela mensagem chegasse no coração de outras pessoas, mas não chegou. Mas o Senhor me levou em outro local para levar a mesma mensagem, irmãos. A mesma mensagem. Falar com a mesma palavra. E tocar mais uma vez no coração das famílias. Falar a famílias mais uma vez. E o Senhor está falando aqui o tempo todo. Está falando comigo, está falando com você o tempo todo. Os planos dele não vai ser frustrado. Se você não se levantar e não se posicionar, não preocupa, ele vai usar outra pessoa, mas ele vai usar. Então, que seja você esse instrumento, que seja você essa voz que clama no meio do deserto. Você é essa voz que clama no meio do deserto. O seu deserto não é à toa, o seu deserto é para você ajudar outros que entrou também no deserto. O seu deserto, ele é para ajudar a tua casa, o teu deserto é para ajudar a tua família, o teu deserto é para ajudar no teu trabalho, porque o Senhor está gerando essa intimidade. Ele está te lapidando, te forjando na palavra. Ou você acha que é à toa que você está cheio de informações com relação ao deserto? Cheio de informações quanto à batalha, cheio de informação quanto a armas para ser usada? Para guerrear, para lutar, para batalhar. Não é para você pegar tudo isso e colocar dentro de uma gaveta, mas é para você fazer uso. Para fazer uso. Deus, ele não perdeu o controle de nada, irmãos. E não vai perder. E não vai perder. Se você, pastora, era para me ter dado uma palavra de incentivo para o meu cônjuge. Mas na hora eu estava com o coração duro, eu não consegui falar. Não preocupa, Deus vai levantar outra pessoa. Não preocupa, porque Deus vai levantar um outro alguém para fazer aquilo que tu não fez. Mas o Senhor hoje está contando com você. E às vezes a resistência no coração, um orgulho, um peso, te impede. Te impede de ir mais longe, de voar mais alto, de chegar, ultrapassar limites, barreiras. Não olhe mais para as barreiras. Não olhe mais para as dificuldades. Faça uso das armas. Faça uso do que Deus coloca na sua mão. A mensagem do Senhor, um caráter limpo, uma pessoa de lábios puros.
Você que mentia, não minta mais, não minta mais. O Senhor não se agrada. E quando você entra nessa roda que ficar nesse negócio o tempo todo, Deus não se agrada. Você que murmurava, não murmure mais, Deus não se agrada, porque o Senhor não esqueceu de você, o Senhor está fazendo por você. O Senhor está derramando maná todos os dias do céu para você. O Senhor está abrindo a tua mente todos os dias. Ele não perdeu o controle de nada. Isto é instrumento para salvar um povo, para levantar um povo. Você é esse instrumento também. Sabe o que é que eu escuto às vezes? Pessoas dizem assim, pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ah, meu Deus, que esqueceu o quê, gente? Pastora, porque se levantou aí uma pessoa contra mim, que está falando algumas coisas lá no meu trabalho. Gente, Esté também tinha um que se levantou contra ela. Até a forca já estava montada para Mardoqueu, e os planos foram frustrados, porque os que dão, que se levanta, é os planos de Deus, não é plano de homem. Ramã fez uma forca, mas foi ele mesmo que foi colocado lá. E a palavra do Senhor fala muito bem isso para mim, fala muito bem isso para você também, que aqueles que fazem planos intentando mal, eles estão cavando a sua própria cova, eles estão fazendo o seu próprio laço. Então, não preocupa com isso, que não seja você com um coração assim pesaroso, um coração dessa maneira, mas que os teus planos sejam planos de paz, planos de união, planos de crescer, planos de falar bem, planos de olhar para frente, olhar para um futuro melhor, alcançar um futuro melhor. Planos para isso. Coloca esses pontos como estratégia na tua batalha. Pontua. Senhor, eu quero isso aqui. Eu quero sentar à mesa com a minha família. Eu já ouvi uma pessoa falar isso. Senhor, eu quero ir comer lá no McDonald's com toda a minha família no final do ano. Uma irmã fez isso. Teve um testemunho, e ela colocou, e ela orou, e ela disse, Senhor, é um sonho que eu tenho de reunir toda a minha família. Está todo sentado. E o Senhor ouviu. A irmã se colocou na brecha. A irmã usou de estratégia. Levantou e se uniu com pessoas que têm compromisso. Não ande com gente que não tem compromisso com Deus, não. Essas pessoas vão só te paralisar cada vez mais. Mas pessoa com compromisso com Deus. Anota, escreve mesmo. Jejuma sobre esse propósito. Levanta a tua cabeça. Quando o Geazi chegar perto, você vai dizer, vai tudo bem, Geazi. Vai tudo bem. A mulher estava com o filho morto. Tinha nada de bem. Ela podia ter aberto o leque, ter falado um monte de coisa. Mas ela não fez. Ela teve uma postura com sabedoria. Tenha essa sabedoria também. Tenha essa sabedoria na presença do Senhor. Amém? Amém. Procure pessoas que têm compromisso com Deus. Faça os propósitos com o Senhor. A arma que você tem na sua mão é a palavra de Deus. A arma que você tem é a palavra de Deus. Quem é os soldados que vai estar lutando essa batalha? Você pode ter uma multidão junto na batalha, mas tem um grupo específico para andar segurando na sua mão. A gente pode abrir um jejum aqui, no Beatitudes, de um jejum, um dia de jejum. Você tem uma multidão, mas vai ter sempre aquelas pessoas a qual você se identifica melhor e você fecha um propósito com elas. E você ora sobre aquela causa, sobre aquela situação.
Ser crente, muitos dizem que é coisa de louco, mas é isso mesmo. Nós somos esses loucos que olham para o impossível para nós, mas não o impossível de Deus. Então, coloca no papelzinho uma nota e levanta a tua voz, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer usar você para salvar essa vida. O Senhor quer usar você para salvar essa casa. O Senhor quer usar você para salvar uma família. Existe um grande líder na tua geração. Pode ser você, pode ser teu filho, pode ser o teu neto. Mas tudo vai dar início aí em você, quando você começar a lapidar e colocar as raízes no seu devido lugar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que você nunca esqueça, Deus está no controle. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero ter ajudado os irmãos, tá? Ajudado os irmãos com essa mensagem. Para fortalecer os irmãos é com essa mensagem. Que venha a palavra de Deus ao seu coração te fortificar, te fortalecer. E não esqueça, irmãos, de lutar. Lutar pela sua casa, lutar pela sua família, lutar pelo seu povo. Lutar, porque Deus, ele vai usar quem ele quer, no momento que ele quiser. Só que hoje Deus está querendo usar você. Nesse momento, você está sendo lapidado, tirando carrapicho para ser usado. Você pode até achar que não, pastora, não é verdade isso. Você não sabe. Os planos de Deus são maiores e melhores. E não interessa como é que ele vai te usar. Se ele vai te usar na palavra, no louvor, se ele vai te usar no abraço. Ele vai te usar. No aconchego. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Sabe aquelas pessoas que às vezes estão tão cheias de dor, tão cheias de dor. E você só chega, o Espírito vai falar isso ao teu coração. Você não fala nada, você só chega na pessoa e abraça. E aquele seu abraço é o próprio abraço de Deus na vida daquela pessoa. E ali você dá um abraço naquela pessoa e aquela pessoa se desmonta. Você precisou falar o quê? Nada. Mas o Senhor te usou da mesma forma. E é isso que o Senhor quer fazer hoje com você. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha essa determinação para busca, para esse deserto, que ele finde, que ele acabe, mas que você seja forte, corajoso, temente a Deus. Forja cada vez mais o teu caráter na palavra dele. Levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, levanta os alicerces da tua casa, levanta os alicerces da tua casa, te fortifica os alicerces da tua casa, porque é você quem vai fazer isso, você em união a um povo. Existe um rei que precisa ser lapidado, um rei que você tem que ter acesso, um rei a qual você tem que chegar até ele para salvar um povo, e é o seu povo, é o seu sangue. Nós estamos falando da sua casa, nós estamos falando da sua família, nós estamos falando dos seus, é esse povo. Tome para você essa posição de Esther na sua vida. Tome para você essa posição de Esther na sua vida, que você vai precisar, sim, fazer um propósito de Esther, e você vai fazer esse propósito de Esther, e você vai saber quem são as pessoas, que você vai segurar a mão, e vai dizer, vem junto comigo orar pela minha casa, pela minha família, pelos meus, porque tem uma nação, tem uma geração de evangelistas, de missionários, de levitas, que precisam ser salvos e levantados e lapidados. E tudo está dando início aqui, neste momento, nesta hora, nesta aliança, tudo está dando início aqui.
Eu sou a voz que não vai se calar no meio do deserto. Eu sou a voz que vai clamar pela família, pela casa, pelos meus. Eu sou a voz. Eu sou essa voz, Senhor, e eu não posso enfraquecer, eu não posso me sentir fraca, Senhor, porque o Senhor vai me usar neste momento, o Senhor vai me usar, Pai, na palavra, o Senhor vai me usar, Senhor, com um cântico, Pai amado, mas o Senhor vai me usar. Então, Pai, abre os olhos, Senhor, abre os olhos do teu povo, Pai amado, para que eles saibam qual é a estratégia que vão ter que usar, Pai. Eleva nesta hora, Senhor, os olhos do teu povo, Pai amado, para os altos montes de onde vem o socorro, Senhor. Eleva, Senhor, os olhos deles, ó Pai, que eles saibam de onde vai vir, Senhor, o socorro. Porque existe um povo, Senhor, precisando ser alcançado, Pai. E esse povo vai ser alcançado, Pai, com estratégias que o Senhor vai dar. Nesses corações que aqui estão, Pai, ouvindo essa mensagem. E eu creio, Senhor, no teu Espírito Santo, um Espírito Santo de Deus que tem poder, que ele tem funções, Pai. O teu Espírito tem funções de trazer o arrependimento do pecado. Oh, aleluia! Da justiça e do juízo de Deus. Teu Espírito Santo está agora, neste momento, fazendo visita, Pai, a esse povo incrédulo, Pai amado, da qual estamos aqui em oração agora. Estamos aqui, Senhor, nos levantando como soldados. Estamos aqui, Senhor, nos colocando à disposição, Pai amado. À disposição de lutarmos, batalharmos, Senhor, por este povo. E nesse instante, o teu Espírito está indo lá confrontar a mente, confrontar o coração. Vai visitando o Senhor e vai quebrando, Senhor, os grilhões. Meu Deus, vai lançando por terra, Senhor, os impedimentos, Pai amado, os laços, os embaraços. Meu Senhor, as artimanhas de Satanás. Pai, aqueles, Pai amado, que intentaram, Senhor, contra a verdade. Aqueles, Senhor, que levantaram voz com mentiras, ó Pai. Aqueles, Senhor, que planejaram, Senhor, para a destruição de uma casa. Deus toca nesses corações e converte, Senhor, e traz o convencimento do pecado e o arrependimento. Traz o arrependimento, meu Deus. Não é possível, Senhor, que pessoas vivam em pecado, Senhor, e não conheçam a Ti, Pai, para ter essa transformação. Muitos, Senhor, destruíram a família e depois estão agora tentando emendar, entrando em igreja, dizendo que foi o Senhor quem deu essa família para eles. O Senhor não destruiu a primeira família para construir a família de ninguém. Oh, Deus amado, Deus de majestade e glória. Meu Pai, dá estratégia ao teu povo, Senhor, nesta hora, Pai amado. Já que eles estão buscando ouvir a palavra de Deus, que eles saibam que o que eles estão fazendo, Pai amado, é pecado. Eles estão fazendo, Senhor, é pecado com segunda aliança dentro da igreja. Oh, Deus de majestade e glória. Traz o convencimento, Senhor, com teu Espírito Santo. Tira a dureza, Senhor, a mesmice do coração deles, que eles venham olhar para ti tão somente, Paizinho querido, e dizer, Senhor, pequei contra ti, Senhor. E volta e faça caminho de volta para suas famílias, para suas casas, para criar seus filhos. Criar seus filhos debaixo da bênção de Deus. Refazer a casa, reformular a casa, Senhor. Alicerçar, Senhor, a casa mais uma vez na tua presença. Muitos são líderes, meu Deus. Muitos dentro dessa liderança, Pai amado, perdidos, Senhor, com a mente confusa, ensinando doutrinas erradas, doutrinas falsas, meu Deus. Mas eu creio num Deus poderoso, um Deus que salvou nações com estratégias divinas que descem do céu. Estratégias, Pai amado.
Porque tu és um Deus, Pai, que vence a morte. Vence a morte porque tu és Deus de vida e vida em abundância. E esse povo precisa de vida. Esse é o povo que precisa de vida. Não se distraia com os palácios. Olhe que o nosso Cristo não tinha vaidade nenhuma, esmero nenhum. E ele era o dono de tudo, do impossível, de trazer à vida aqueles que estavam mortos. Não se empolgue com palácios, mas olhe para a grandeza do coração do seu Deus. E saiba que Ele pode fazer. Ele pode fazer, sim. Não ponha mais dúvidas no seu coração diante daquilo que é promessa e é projeto do Senhor. Não ponha dúvidas no seu coração sobre aquilo que o Senhor já te deu por herança. Não ponha dúvidas no seu coração que Deus é superior a todos os outros que falam que ele não vai fazer, Deus vai fazer no tempo dele, porque Deus é um Deus de promessa cumprida, não é um Deus de falácias. Deus abençoa o ventre, não é para deixar largado as vidas que vêm desse ventre, abandonadas, esquecidas por pais. Não é. Essas crianças têm um dono que é o Senhor. E o Senhor está querendo usar você. Então, que o Senhor te dê estratégia e força aonde você estiver. Aonde você estiver. Separa um grupo essa semana. Faz um jejum, que seja de um dia, de 2, de 3. Mas se reúne com pessoas da tua confiança. Segura nessa mão, firmemente. Anota as razões do teu jejum, coloca lá. E ora e apresenta ao Deus soberano e poderoso. Porque às vezes o Senhor endurece o coração de Faraó só para ver as maravilhas acontecerem. Só para que o mar venha se abrir mais uma vez. E todos venham ver e saber que Ele é Deus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Glória ao Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Ramon. Glória a Amém. Deus, Claudisleia. Glória a Amém. Deus, Sula. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém, minha irmã Ana Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nordélia, Beatriz, Glória a Marinete. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não entristeça. Não entristeça. Saiba com quem você pode contar. Saiba com quem você pode somar. Saiba com quem. E chame esse povo para vir nessa batalha agora. Chame esse povo para vir nesta hora batalhar junto com você. Chama esse povo. Vamos fazer um propósito de 2 dias. Vamos fazer um propósito de 3 dias. Coloca no papel o que é que está te angustiando nessa hora. O que é que está te angustiando nesse instante? Coloca e apresenta ao Senhor, que é o Deus do impossível. O Senhor não te abandonou. Ele está esperando você se posicionar nessa hora. Amém, minha irmã Cássia. Que seja uma resposta do Senhor para a sua vida. Irmã Fabi, também uma resposta do Senhor para a sua vida. Fica firme, fica forte, persevera. Levanta a cabeça. Tu é filha do rei. Tu é rainha dentro de um palácio. Tu é rainha. Tu nem sabe o porquê que tu está em tal lugar. Tu nem sabe como é que tu foi parar em tal canto. Tu nem tem ideia o porquê que você está em tal lugar e o Senhor está falando com você agora. Você está aí nesse canto onde você está. Não é à toa. É porque eu tenho planos e projetos para você. Eu tenho planos e projetos para a sua vida. Mas você precisa fazer um sinalzinho para mim.
levanta-te e resplandece. Amém? Beijo no coração, minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês fortemente, que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono e faça uso dessas estratégias no decorrer dessa semana. Amém? Melhor, lê o livro de Esther e enche a tua vida de sabedoria com a história de Esther, porque o Senhor quer falar com você fortemente. Deus abençoe. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.